Na, na aula de hoje, então, pessoal, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre. A gente já desde a aula passada está lidando com o governo Lula, né? Na aula passada a gente viu, no fundo, a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, aquilo que eu chamei de choque de credibilidade, de recolocação da economia brasileira, da macroeconomia brasileira, vamos dizer assim, dentro de uma espécie de círculo virtuoso, certo? Na medida que, de certa forma, nos últimos 2 anos do governo Fernando Henrique, esse círculo virtuoso que ele mesmo tinha estabelecido, tentado estabelecer no início do seu segundo mandato, ele se perdeu e se transformou, vamos dizer assim, num círculo vicioso, né? Num circuito vicioso, que a gente conversou na aula passada, né? Então, na aula de hoje, então, o que eu queria conversar com vocês é um pouco sobre esse momento um pouco posterior do governo Lula, depois desse momento inicial de reacerto, vamos dizer assim, a gente tem uma fase que vai, grosso modo, do final do primeiro mandato até o início da crise de 2008, que atinge o Brasil e que não é nenhuma marolinha, como poderia se dizer, também não é o que se esperava, né, dada a dimensão da crise internacional, certo? Que é considerado talvez a maior ou uma das maiores crises internacionais que a gente já tinha vivido até então, certo? Sempre comparável à crise dos anos 30 e tal. Agora, com a pandemia, as coisas ficaram um pouco diferentes, mas então o período da aula de hoje, tá certo, do fim desse início, vamos dizer assim, dessa retomada do governo Lula, até o momento, vamos dizer assim, da crise de 2008, que é um período de relativo crescimento econômico. É um período curto, né, de crescimento curto, mas que o Brasil chega a ter taxas de crescimento, inclusive, superiores à média mundial. É um período que o Gilmar Baixo chamou aí de milagrinho, vamos dizer assim, né? E eu queria discutir um pouco esse período, algumas características, ter uma discussão na literatura sobre o porquê desse crescimento, né? Eu queria conversar um pouco com você sobre algumas características desse crescimento. Esse é o objetivo um pouco da nossa aula de hoje. Deixa eu projetar aqui para vocês também a apresentação. Cadê ela aqui? Achei. Espero que vocês estejam vendo aí, certo? A lâmina. Então, a ideia é isso: a gente vê o governo Lula e a recuperação do crescimento, mesmo que ele tenha sido relativamente curto, né? Então, como eu estava dizendo, certo, o que a gente viu na aula passada, talvez fosse aquilo que a gente poderia chamar o primeiro momento aí do governo Lula, que é o aumento de taxas de crescimento mais baixos e onde ele está enfrentando a inflação, né, que, de certa forma, se ampliou no final do governo Fernando Henrique. No último ano, em particular, ela se acelera bem, principalmente se você olhar índices de inflação como o IGP, o IPA, né, aqueles índices de inflação que são muito influenciados por commodities, por preços de bens tradables, né? Então, como essa inflação, ela, de alguma maneira, vem a partir de choques cambiais, né, de uma grande valorização de câmbio, essa inflação subiu, né, subiram as taxas de juros. Vocês lembram aí da aula do final do governo Fernando Henrique, aquela mistura, vamos dizer assim, que no fundo está ligado a uma crise de credibilidade, certo? Quer dizer, por um lado, associado, né, ao momento eleitoral, às dúvidas que você tinha em relação à ascensão da gestão Lula, e, por outro lado, algumas questões de
credibilidade a partir dos fundamentos da economia, principalmente a ideia de dominância fiscal, que foi bastante debatida à época, né? A ideia de que, para combater esse processo inflacionário, né, que vem aí de uma desvalorização cambial, né, você acaba subindo as taxas de juros, e isso é visto como não pelo lado positivo, vamos dizer assim, de combate à inflação, etc., mas pelo lado negativo, né? Não só disso causar uma certa recessão, mas principalmente disso ter um impacto negativo sobre as contas públicas a partir da dívida pública, que está muito exposta a essa variação de juros, além de também estar muito exposta a essa variação de câmbio, certo? Então, isso transforma a economia num círculo vicioso, certo? Onde você sobe as taxas de juros para combater o processo inflacionário, né? Isso é visto como alguma coisa ruim do ponto de vista das contas públicas. Essa visão negativa sobre as contas públicas aumenta, vamos dizer assim, a sensação de risco, né, para os agentes, né, o risco de inadimplência, o risco de não pagamento. E, a partir disso, certo, a ideia de que essa sensação de risco provoca ainda mais uma fuga de capitais, uma saída dos recursos no Brasil. Isso provoca uma nova desvalorização. Essa nova desvalorização leva a pressões inflacionárias, o governo volta a aumentar as taxas de juros, isso entra, então, nesse circuito vicioso do final do governo Fernando Henrique. E o início, então, do governo Lula é desmanchar esse circuito vicioso, certo? Quer dizer, que, em parte, né, pelo menos uma parte da literatura, atribui ao próprio Lula uma parte dessa crise de credibilidade, né, essa dificuldade que o mercado tinha, certo? Talvez em ver, vamos dizer assim, o governo Lula como um governo cumpridor dos contratos, mantendo os acordos com o Fundo Monetário, etc. E a gente viu, então, no ano passado, todo o esforço que foi feito pelo próprio candidato, né, pela própria candidatura Lula e do PT no ano de 2002, para tentar enfrentar essa crise aí de credibilidade, né? E isso é mantido depois da vitória, tá certo? Com uma série de indicativos, vamos dizer assim, de que havia uma mudança, pelo menos em relação ao discurso anterior do partido, certo? E que, vamos dizer assim, haveria a ideia de manter, vamos dizer assim, pelo menos num primeiro momento, todo o complexo macroeconômico que tinha sido montado, principalmente o tripé macroeconômico de metas, câmbio flutuante e superávit primário, né, que o acordo com o FMI, né, seria mantido, né, e que não haveria rompimentos de contratos, etc., e que as possíveis mudanças macroeconômicas se fariam, sim, certo, mas de uma maneira paulatina, né, moderada, e não aos trancos e barrancos. Né? Então, é isso que a gente chamou aqui na aula passada de um choque de credibilidade que marca os primeiros anos do governo Lula. Né? Então, o sistema de metas é mantido, obviamente existe uma mudança na meta, né? O Conselho Monetário Nacional se reúne, certo? Quer dizer, e estabelece novas metas de inflação, o que faz parte do choque de credibilidade não é o aumento da meta, mas que esse aumento da meta fique num dígito só, certo? Quer dizer, a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional no início do governo Lula é que a inflação de 2003 deveria ser por volta de 8,5%. Havia uma enorme expectativa negativa do mercado de que o Conselho Monetário Nacional novo se balizaria por uma meta de inflação não só de 2 dígitos, mas de 2 dígitos muito próximo aos 20%. Certo? Quer dizer, né? Então, aqui também tem um certo choque, vamos dizer assim,
quando você anuncia uma meta de 8,5% no primeiro ano e 5,5% para o segundo ano. Né? Você tem a composição da equipe, tem uma série de elementos que a gente já conversou, não vou voltar a isso. Nas primeiras reuniões do Copom, elas ainda aumentam as taxas de juros, né? E na primeira manifestação oficial, vamos dizer assim, além das resoluções de dia a dia, em relação à questão fiscal, que é quando você manda para o Congresso a lei de diretrizes orçamentárias, você percebe nessa LDO um aumento do superávit primário que o governo pretende alcançar. Né? Então, você tem aí um conjunto de medidas logo no início que não só mantém a institucionalidade, o tripé, né, mas tentam afastar, vamos dizer assim, aquela visão negativa que influía nos riscos do país, tá certo? De que, né, haveria uma mudança completa, uma ruptura, qualquer coisa parecida com isso. Né? Esse choque de credibilidade também é muito além de ser, eu chamei a atenção disso, né, ser relativamente forte do ponto de vista político, do ponto de vista de contato com o mercado e com a sociedade, mas ele também é auxiliado, certo? Não só pelas medidas que são tomadas, que a gente acabou de se referir aqui no início, certo? Né, para a manutenção do superávit primário, como vocês começam a ver que na prática isso vai acontecer, né? Mas tem um fato também importante, que é a ascensão, o crescimento do superávit comercial. Esse superávit comercial já tinha acontecido no final do governo Fernando Henrique, talvez se esperasse um superávit maior durante Fernando Henrique, ou talvez mais temprano, mais cedo, vamos dizer assim. Né? Ele aparece de maneira mais importante só no último ano, né? Mas no primeiro ano, no governo Lula, ele vem bem forte, né? O que compensa, vamos dizer assim, é muito a não existência de uma entrada de capitais muito forte na balança de capitais. A balança a balança comercial é grande, certo? E vai ser suficientemente grande, certo? Vai inclusive inverter a balança de transações correntes, né? Então, na balança de transações correntes, você também inclui aí o pagamento dos juros e dos serviços de dívida, as remunerações, as remessas de lucro, etc. Né? Normalmente, sempre muito negativa no Brasil. O fato é que você começa a gerar superávites comerciais grandes o suficientes para pagar a balança de renda e de serviços. Né? Então, isso alivia também a pressão no balanço de pagamentos e alivia a necessidade que se tem naquele momento de ingresso de capitais. Né? Na verdade, apesar desse choque de credibilidade todo, apesar da diminuição do risco país, né, nos primeiros anos do governo Lula não há uma grande entrada de recursos. Vai existir uma grande entrada de recursos no governo Lula, como diz, nunca antes nesse país entrou tanto dinheiro, certo? Mas já no final do primeiro mandato e no segundo mandato. Então, nesse início, né, então estou destacando aqui a importância da balança comercial ser positiva para equilibrar um pouco o balanço de pagamentos e ajuda nessa reversão de risco, vamos dizer assim, de percepção de risco que existe no Brasil. Né? Essa diminuição da percepção de risco também dada um pouco por essas medidas todas do governo Lula aqui no seu início de mandato. Então, de fato, você consegue colocar, talvez de maneira lenta, certo? Para muita gente muito lenta, certo? Quer dizer, de volta aquele círculo que se tornou vicioso num circuito virtuoso, ou seja, você gera um superávit primário, tem um superávit comercial, né? Então, isso te dá uma certa tranquilidade do ponto de vista externo, que permite você começar a ir baixando as taxas de juros e recuperando o crescimento econômico. Esse é o circuito que está montado e ele começa a funcionar. Né?
você tem uma redução do risco país, né, que cai aí, vai caindo, o câmbio que tinha se desvalorizado começa a se valorizar, né, esses superávites, então, são mantidos e são até aprofundados, a inflação deixa de ser pressionada pelo câmbio, certo? Agora o câmbio está valorizando, né? Então a pressão cambial deixa de existir, então eu posso ir lentamente reduzindo as taxas de juros e começando a retomar o crescimento, né? Esse crescimento, então, vai ser criticado porque ele é muito lento, né? Ele é ainda abaixo, nesses primeiros anos, abaixo do crescimento mundial, né? A gente destacou também na aula passada, certo, que esse crescimento das taxas, essa queda das taxas de juros foi mais lenta do que se imaginava no Brasil, né? Por conta de um efeito negativo que a gente tem no cenário externo na economia brasileira, que é um choque de commodities, né? Há um aumento bastante grande do preço das commodities no mercado mundial, que tem um lado muito positivo para a economia brasileira, que se dá justamente no superávit comercial, né? Mas tem alguns elementos negativos. E um dos elementos negativos é que esse choque de commodity também é tem um efeito inflacionário no Brasil, né? Então, se você pegar os dados de inflação, certo? Aqui é o câmbio caindo, certo? Mas você pega os dados de inflação, você pega os dados de IPC, de índice de preço ao consumidor, você não percebe muito esse choque de commodities, certo? Ele não foi transmitido. Mas se você pega os IGPs e os IPAs, aonde esses preços de commodities eles são captados de maneira melhor, né, vocês veem, depois do início do governo Lula, que diminui a inflação que ele herda, vamos dizer assim, do final do Fernando Henrique, mas tem uma pequena subidinha em 2004 nos IGPs e nos IPCs. Esse é o choque de commodities. E o governo brasileiro foi, para impedir que esse choque de preço de commodities afetasse mais ainda o IGP e o IPA, e que, de alguma maneira, contaminasse também os IPCs, né, o governo brasileiro foi obrigado a manter e talvez até elevar um pouquinho as taxas de juros para enfrentar esse choque. De modo que isso retardou a volta do crescimento econômico durante esse período, né? Então, você tem aí no começo de 2004, tá certo? Quer dizer, final de 2003, 2004, uma queda do crescimento, tá certo? Bastante acentuada ainda, em função aí desses choques. E dessa necessidade de aumento dos juros, né? Então, isso a gente começou a ver na aula passada, certo? E a ideia na aula de hoje é a gente acompanhar esse crescimento que vocês veem aqui, né? Que é um crescimento. Né? Então, vocês veem aí na 1, 2, 3, na quarta linha, os dados de PIB, né? Mesmo com a baixa do crescimento no início do governo Lula, certo? Quer dizer, depois esse crescimento ele vai se ampliar aí nessa fase aí do segundo mandato, principalmente. Aqui tem uma série de dados, uma tabela que eu tirei de um livro bacana que vocês talvez possam ler, tá certo? Que chama A Valsa Brasileira, da professora Laura Carvalho, da FED de São Paulo, né? Que trata especificamente aí desse governo Lula e do governo Dilma, certo? Então, a gente vai começar a ver agora que, mesmo no início, tem um crescimento econômico relativamente baixo, depois as taxas começam a subir, como eu tinha dito no começo. Algumas pessoas chamam isso de um certo milagrinho, que vai ser depois interrompido pela crise internacional, né? E interessante de ver que esse milagrinho aí, vamos dizer assim, ele é acompanhado também por uma outra coisa que a gente vê nas próximas aulas, que é uma melhoria na distribuição de renda, né? Então, algumas pessoas ali, naquele momento, certo, se perguntavam, como esse texto, esse gráfico que vem de um texto do IPEA, feito pelo professor
eu acho que bom, o IPEA era comandado pelo Márcio Pockmann naquela época, né? Mas depois esses números se revertem um pouco depois, no final aqui do gráfico, né? Mas nesse momento a gente estava voltando o crescimento econômico, que vocês veem pelos gráficos em rosa, e diminuindo, vamos dizer assim, a distribuição de renda, a má distribuição de renda, né? Melhorando a distribuição de renda, que é o que vocês veem em azul, com o índice de Gini caindo, né? O que é o índice de Gini quando cai é um ponto, significa que a distribuição de renda está melhorando. Assim. Então a gente tem aí um período aí, né, um milagrinho por um outro lado, certo? Dado que a gente tem um crescimento econômico e dessa vez acompanhada de uma melhora da distribuição de renda, diferente do milagre anterior, certo? Ou do milagrão, vamos dizer assim. E a partir daqui também começa a se estabelecer algumas discussões sobre o porquê, né? Tanto desse crescimento, como principalmente você vai sempre fazer a discussão de por que depois, aí já no governo Dilma, né, a gente teve a queda. Né? Esse crescimento não se manteve por um tempo maior, certo? Esse crescimento foi interrompido pela crise de 2008, ainda no governo Lula, mas depois do governo Lula, no último ano, há uma retomada do crescimento forte que se mantém ainda nos 2 primeiros anos do governo Dilma e depois as coisas começam a entrar em crise. A gente vai, obviamente, na hora de falar do governo Dilma, ver essas coisas mais de perto, mas só para a gente tentar situar para vocês aqui um pouco o debate na literatura, da mesma maneira que quando a gente viu o governo Delfim ali atrás, quando a gente falou do milagre, né, a gente disse, olha, tem 4 explicações para o milagre, certo? Quer dizer, o fato que você tem um crescimento forte, porque no período anterior você tinha um crescimento pequeno, existia capacidade ociosa. O milagre é culpa do cenário internacional, que é muito positivo, é culpa das reformas que foram feitas no PAEG, ou é culpa do próprio Delfim, que conduziu positivamente a economia. E aqui, de certa forma, a gente tem mais ou menos as mesmas discussões, certo? Quer dizer, então, o que explica esse crescimento durante o governo Lula, certo? Quer dizer, de uma maneira parecida com o do milagre, você tem a ideia de uma certa sorte, ou um período de vacas gordas, como dizem, certo? E é um crescimento, de certa forma, ilusório, também é um voo de galinha, talvez um pouco mais longo, certo? Em função do cenário internacional. Né? Mas esse cenário internacional ele se reverte, etc. Então, você tem aí a sorte durante o governo Lula, e esse período do crescimento, de ter tido um cenário internacional muito positivo, certo? Com crescimento, facilidade de venda das commodities, preço das commodities positivas, né? Recursos baratos no mercado internacional. Então, você tem aí um cenário internacional bastante positivo. Então, essa é uma visão clássica, a gente vai voltar a ela daqui a pouco. Né? Agora, existem outras visões, certo? Que procuram estabelecer esse crescimento, certo? A partir, por exemplo, das reformas. Né? Da mesma maneira que o milagre é fruto da reforma do PAEG, esse crescimento durante esse período aí da primeira década do século XXI, ela é fruto também das reformas. Né? Há uma discussão sobre qual reforma. Certo? Quer dizer, eu tenho as reformas dos anos 90, certo? Os choques de competitividade, as privatizações, etc., que, segundo alguns autores, passam a ter os seus frutos aparecendo nos anos 2000. Né? Então, aqueles choques, aqueles elementos todos aparecem nos anos 2000 e é isso que explica o crescimento. Para outras pessoas, não são essas reformas as mais importantes. Essas reformas deram o que tinham que dar ainda no final dos anos 90, não tiveram um efeito tão forte, mas a reforma importante, a mudança institucional importante, é a mudança que foi feita no segundo governo Fernando Henrique, a organização macroeconômica que a gente está aqui chamando nas aulas de tripé macroeconômico,
né, o sistema de metas, câmbio flutuante e superávites primários. Né? Isso, junto com os ganhos de credibilidades, são importantes e explicam o crescimento. Né? Então, nessa parte então você tem aqui uma atribuição, vamos dizer assim, no famoso Fla-Flu, aí, que normalmente é objeto de debate aqui, né? Essas discussões, às vezes, têm um caráter muito de torcida, né? E às vezes muito pouco acadêmicas. Então, você tem aqui esse crescimento fruto dessas reformas, onde, obviamente, há um certo elogio às reformas introduzidas pelo Fernando Henrique, mas pode também ou não haver um certo elogio ao Lula, no sentido de ele ter mantido essa institucionalidade e esse choque de credibilidade que a gente acabou de chamar a atenção de vocês terem funcionado. E, por fim, há uma visão, certo, de que o crescimento é fruto da gestão Lula, certo? Tanto dessa credibilidade que ele alcançou, certo, né? Que ele conseguiu reverter, que ele consegue obter, como fruto de algumas alterações no modelo que ele promoveu, certo? Que entraram em cena, então, a partir de 2003, ao fazer desse crescimento econômico um crescimento baseado mais num consumo de massas e também ter diminuído a exposição externa no Brasil. Isso que a gente vai conversar um pouco no dia de hoje, ou seja, uma visão que, apesar de dar alguma importância à questão macroeconômica, à institucionalidade macroeconômica, aqui amplia vamos dizer assim, a importância que é dado a essas alterações que o governo Lula promove sobre essa institucionalidade que ele preserva do governo Fernando Henrique. Né? Então, eu acho que a gente tem um pouco essas visões sobre esse período de crescimento econômico do governo Lula e, de certa forma, só para a gente não deixar em branco, certo? A reversão desse crescimento já no governo Dilma, e algumas pessoas dizem que as raízes dessa reversão já estariam também no governo Lula, apesar dos números não deixarem claro, vão aparecer mais no governo Dilma. Então, as razões para essa queda, certo? Quer dizer, são, de certa forma, o inverso daquilo que a gente viu para explicar o crescimento. Né? Então, por um lado, você tem também a questão da sorte, certo? Quer dizer, né? A questão do fim das vacas gordas, né? A ideia que a gente tem aqui, né, que o Brasil pega uma crise pela proa, né? A gente tem até uma crise que é menor no Brasil do que no resto do mundo, né? Mas não é uma crise que se esgota só ali em 2008, 2009. É uma crise internacional que perdura por muito tempo, certo? Né? A gente tem um segundo momento dessa crise, com a crise dos países, dos PIGs, principalmente, certo? Né? Dos países do Mediterrâneo, da Irlanda, etc. Né? A crise das dívidas soberanas, que se alastra ao longo da segunda década, né? 2010 em diante, certo? Do século XX. Né? Então, de um lado, né, você também, se o Lula deu sorte, a Dilma deu azar, vamos dizer assim. Então, a culpa da crise, né, se a culpa do crescimento é da crise, a culpa desculpa, se a culpa do crescimento é do cenário internacional, a culpa da crise também é do cenário internacional. Uma outra visão, de certo, né, vai dizer que, na verdade, o que aconteceu ao longo do governo Lula, do governo Dilma, certo? Principalmente no governo Dilma, você tem uma diminuição do impacto das reformas, né? Além de algumas reversões, certo? Nas próprias reformas, né? Ou uma não continuidade do processo reformista. Né? E isso teria um impacto negativo no crescimento. Então, a agenda reformista era maior do que aquela que foi estabelecida. Como essa agenda é interrompida,
e, em algum sentido, para algumas pessoas, você até volta atrás, é revertida, né? Você tem, então, uma diminuição do crescimento, que, de um lado, pode ser atribuído à diminuição dos efeitos das reformas, né? Eles se diluem, não tem mais efeitos, ou a entrada dos efeitos negativos da não continuidade das reformas e da própria reversão das reformas. Né? Então, essa é uma visão que também pode estar com os dois tipos de reforma que a gente se referiu anterior, as grandes reformas, lá, privatizações, aberturas, etc. Ou esses autores podem estar se referindo ao modelo do tripé. Então, o modelo do tripé para essas pessoas foi se desgastando ao longo do governo Lula, e o governo Dilma claramente reverteu o tripé, e isso explica a reversão no crescimento também. Né? A geração de novas inquietações, de novas preocupações, e o estabelecimento de um ambiente institucional inseguro, incerto, que causa essa crise nos anos 10, né? Nos anos 2010. Então, que é o abandono do tripé aí, que tá na letra C. No meio do caminho também tem uma crítica mais explícita, principalmente a esses governos do PT, certo? Que é a ideia de que a reversão do crescimento se dá porque, durante os governos Lula e Dilma, certo? Talvez principalmente Dilma, há uma ampliação da intervenção estatal como promotor do desenvolvimento e da distribuição de renda, e isso causou algum tipo de problema. Né? Isso, para algumas pessoas, simplesmente a ampliação, a volta da ampliação da participação do Estado, já por si só explica a queda do desenvolvimento, mas para outras pessoas o formato dessa intervenção, né, o formato dessa intervenção, como que algumas pessoas chamam de agenda Fiesp, né, essa nova matriz macroeconômica que é estabelecida pelo governo Dilma, essa nova agenda desenvolvimentista que, de certa forma, foi combinado com o setor industrial, com a Fiesp, daí o nome, Agenda Fiesp, né? É isso que, vamos dizer assim, causou um certo desequilíbrio. É uma agenda de desenvolvimento não muito bem alinhada, e ela leva a uma crise, uma queda da economia. E há outros elementos, certo? A ideia de que o consumo de massas ele é difícil de ser mantido por muito tempo, sem ganhos de produtividade, existem problemas políticos, existem erros de governo, existem boicotes, enfim, tem aí algumas questões de ordem política ligadas principalmente ao governo Dilma. Mas isso a gente vê, então, como eu disse, quando a gente foi falar do governo Dilma em si. Eu queria voltar, então, aqui ao governo Lula e os seus possíveis acertos, etc. Aí, primeiro, essa ideia de o que o Lula faz em termos de reformas, certo? Se ele acaba ou não com a agenda reformista. A gente também viu isso no ano passado. Né? Efetivamente, as chamadas reformas de primeira geração, elas foram encerradas. Né? Não tem mais nenhuma grande privatização, a abertura comercial ela não faz exatamente parte da pauta, né? Já não fazia o próprio governo Fernando Henrique. A abertura financeira, assim, aí talvez o Lula ainda tem alguns momentos onde ele ainda dá alguns passinhos pequenos na abertura financeira, mas são coisas muito pontuais. Eu diria também que a agenda de abertura financeira ela se encerra no governo Fernando Henrique, e aqui é uma coisinha aqui, um detalhe ali, e principalmente muito do que se demandava em termos de agenda na abertura financeira não foi plenamente satisfeito pelo governo Lula, que não reverteu a abertura também, não é uma volta atrás, não é uma reestatização, certo? De alguns setores que tinham sido privatizados, e nem uma volta atrás em relação à abertura financeira. Mas o que uma parte do mercado queria em torno da abertura financeira, principalmente, não foi atendido pelo governo Lula, que é formalizar melhor essa agenda de abertura financeira. Essa abertura financeira foi feita nos governos anteriores a partir de normativos do Banco Central,
E essas normas do Banco Central, elas são muito mais facilmente reversíveis do que uma legislação ordinária, certo? Né? Ou uma legislação constitucional, alguma coisa parecida com isso. Que é o que o mercado um pouco queria. Não ampliar a abertura financeira, mas fortalecê-la no sentido de diminuir a sua possibilidade de reversão. Então, nesses setores, não tem um avanço nas reformas de primeira geração, elas estão encerradas. Algumas pessoas vão dizer que tem uma certa volta atrás, certo? Principalmente se você olhar algumas intervenções que o governo Lula faz nas agências regulatórias, que estiveram por trás de muitos dos processos de privatização. Então, essas agências regulatórias, principalmente a ANEEL, certo? Implica algumas mudanças importantes nos marcos regulatórios, e isso, para algumas pessoas, é uma certa volta atrás, certo? Efetivamente, se você pensar, principalmente a área de energia, é uma área que a regulação tinha ficado frouxa um pouco durante o governo Fernando Henrique, havia necessidade de você re-regulamentar. Há um debate sobre o formato dessa re-regulamentação do setor elétrico, né? E o governo do PT ele toma uma decisão ali e imprime uma determinada linha que nem todo mundo gosta. Né? Em relação às chamadas reformas de segunda geração, algumas delas tinham sido implementadas em parte pelo Fernando Henrique, principalmente a reforma previdenciária, existiu não uma reforma tributária durante o governo Fernando Henrique, né, mas existem algumas mudanças no sistema tributário importantes que, inclusive, levam ao aumento da arrecadação. O que o Lula faz em termos dessas reformas? Ele envia ao Congresso duas reformas. Né? Ele envia uma reforma fiscal e ele envia uma reforma previdenciária. A reforma fiscal, ela entra no Congresso, entra em discussão e fica numa eterna discussão, está discutindo até hoje. Né? No fundo, o governo abandona um pouco esse debate de uma grande reforma tributária, etc. Mas chega a enviar para o Congresso uma proposta de reforma, que esse envio talvez faça mais parte desse anúncio de credibilidade do que outra coisa, né? Desse pacote de credibilidade do que outra coisa. Fala, olha, eu também estou fazendo reformas, certo? Então faz parte desse choque aí de credibilidade, essa busca, né, de uma relação mais amistosa com o mercado, etc. Então ele envia, mesmo que tenha ficado ali para inglês ver, vamos dizer assim. E o outro lado, vamos dizer assim, que não pode deixar de ser destacado, apesar de não ter uma reforma tributária, a manutenção dos aumentos de receita governamentais continua, certo? Então, você manteve a CPMF, você manteve uma série de modificações tributárias, algumas orçamentárias também, você mantém a DRU, né, desvinculação das receitas da União, e você, inclusive, promove novas legislações, aumentando algumas arrecadações, principalmente aqui a mudança nas regras do COFINS, causaram um aumento de arrecadação aqui bastante significativo. Ou seja, o mercado continua vendo, apesar de não ter uma reforma, etc., mas o mercado vê uma manutenção de um crescimento das receitas que saem aí de um patamar de 27%, 28% do PIB e vão bater mais de 30% do PIB. A reforma previdenciária também foi enviada, né? É uma reforma previdenciária que causou um pouco de espécie, né? Causou um pouco de espanto, porque toca num assunto delicado que é o sistema previdenciário público. Né? Então, essa reforma é elogiada nesse sentido, mas, por outro lado, ela foi enviada ao Congresso, foi apreciada pelo Congresso de maneira talvez muito lenta, sem muita pressão do governo para que essa reforma saia do papel, mas ela é apreciada pelo Congresso, ela é votada, é aprovada. Só que uma boa parte dos instrumentos dessa reforma eles acabam não sendo não indo muito para frente, porque eles dependem de algumas legislações infraconstitucionais. E essas legislações não foram muito para frente ou demoraram para acontecer.
Então, eu tenho duas reformas aqui, com algumas diferenças, certo? Que são enviadas ao Congresso, ou seja, o governo se diz fazendo essas reformas, mas uma é simplesmente abandonada no Congresso e a outra ela tem também uma demora de implementação. Uma outra reforma que o governo Lula anuncia como sendo uma reforma importante, o mercado talvez não dê tanta credibilidade a isso, mas a ideia de autonomia do Banco Central, o Lula diz que contribuiu para esse processo de autonomização do Banco Central, principalmente ao elevar o Banco Central à categoria de ministério, além de ter mantido a autonomia operacional do Copom, né, essa ascensão do presidente do Banco Central à categoria de ministro, né, tira a sub. O fato dele ter sido subalterno ao Ministério da Fazenda. Né? O Banco Central foi sempre um órgão do Ministério da Fazenda. Né? Nesse momento, o Banco Central passa a ser uma entidade autônoma, está submetido ao Conselho Monetário Nacional, mas o próprio presidente do Banco Central compõe o Conselho Monetário Nacional, etc. E, por fim, aqui a gente tem o que o pessoal chamou de micro-reformas. São micro-reformas, principalmente que envolvem o sistema financeiro, certo? E que, na verdade, tem o sentido de diminuir o risco dos credores. E o objetivo aqui é aumentar a alavancagem do sistema financeiro, certo? E diminuir os prêmios de risco, baixando as taxas de juros desse sistema. Então, você tem a lei de falências, a lei da alienação fiduciária no crédito habitacional. Então, isso tudo faz com que os credores eles tenham mais rapidamente satisfeito suas pendências com o devedor, certo? Quer dizer, isso permite ao credor, vamos dizer assim, aos bancos, diminuir as suas taxas de juros, dado que o risco é menor, né? Então, isso permite essa diminuição aí das taxas de juros, principalmente na ponta do tomador, e, de certa forma, também permite a ampliação dos mecanismos de crédito. Né? Você aumenta a alavancagem dessas empresas, dado que o risco é menor. Isso tem efeitos importantes. Né? O pessoal talvez veja como uma reforma de segunda ordem, certo? Mas esses elementos, junto com outros, certo? Isso deu uma dinâmica ao mercado financeiro, aos empréstimos, principalmente aos empréstimos para a pessoa de menor renda, bastante grande. Eu volto a isso daqui a pouco. Então, aqui a gente tem uma espécie de um balanço das reformas do governo Lula, sabe? Quer dizer, então, efetivamente, não diria que seja um governo reformista, a não ser por algumas pequenas modificações, que não são tão pouco importantes, mas que são pequenos frente a privatizações, as aberturas, etc. Então, até que ponto essas reformas são uma mudança, fica aí a critério de vocês disserem. E o que o governo faz, certo? Você tem uma mudança no chamado passivo interno, na dívida, você tem uma mudança no chamado passivo externo, também na dívida externa, né? E existem algumas alterações, principalmente no tipo de gasto do país, certo? Quer dizer, então, em relação a essa questão dos gastos, certo? Apesar de você manter o superávit primário, certo? Quer dizer, você tenta fazer algumas coisas, principalmente alguns acordos com a FMI em torno desse superávit, certo? De um lado, você tirar do cálculo de déficit alguns instrumentos, alguns elementos, certo? Como os gastos do sistema Petrobras, os gastos ligados ao sistema Eletrobras, né? Então, alguns investimentos são retirados da conta, vamos dizer assim, do superávit primário. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, quando você lê os PPAs, etc.,
você volta a ler um PPA onde se recupera a posição central do Estado, certo? E dos seus recursos e instrumentos para tentar gerar esse crescimento econômico que a gente está vendo agora. Certo? Então, a ideia do Estado como indutor do desenvolvimento, certo? Não foi perdido aqui pelo. E vamos nessa parte inicial aqui, desses passivos, certo? O que eu quis chamar com ganhos no passivo interno, certo? Quer dizer, como é que se comportam as finanças públicas no governo Lula, certo? Aqui eu tenho os dados de dívida, né? A dívida total em rosa e a dívida interna em azul, e a dívida externa em amarelo. Depois eu volto à dívida externa, mas vamos começar olhando a dívida interna, certo? A dívida pública interna, ela não sofre uma baixa, você tem até um relativo crescimento da dívida pública interna, mas o que eu chamei de ganhos, apesar de menores, mas são ganhos importantes, é isso aqui, né? É a alteração no perfil da dívida pública interna. Quando você pega o início do governo Lula, certo? Você tem quase que 2/3 da dívida ela é selicada e o outro terço da dívida é cambial, né? E quando você acompanha isso ao longo do tempo, você vê que você tem a redução de maneira importante da exposição da dívida brasileira ao câmbio e também da exposição da dívida brasileira ao aumento das taxas de juros, né? Essa dívida em marrom claro aí é a chamada dívida selicada, certo? E a ideia é que você paga aqui a taxa de juros da Selic, certo? E esse pagamento dos juros da Selic varia conforme a Selic muda, certo? E o verde, quer dizer, é que o pagamento dos juros dessa dívida externa, certo, segue um critério cambial. Se desvaloriza o câmbio, aumenta os pagamentos. Né? Então, o que o governo Lula foi tirar um pouco do risco da dívida interna, aumentando aqui o passivo, desculpa, aumentando a dívida pré-fixada. O que é uma dívida pré-fixada? É que você fixa a taxa de juros antes, né? Você diz qual é a taxa de juros do título e as pessoas aceitam ou não. E a dívida pré-fixada ou a dívida selicada, essa taxa de juros que vai pagar o título, ela vai variar dependendo da Selic, certo? Então, o governo Lula faz aqui é mudar um pouco a composição da dívida e tirar o risco do câmbio, o risco dos juros sobre essa dívida. Não é uma coisa barata de ser feita, certo? Porque quando você fixa a taxa de juros nesse momento, essas juros são altas. Então, a taxa de juros paga por essa dívida pré-fixada não é pequena, certo? É uma taxa de juros relativamente alta. Mas ela não está mais exposta a uma subida, certo? Se você conseguiu fixar ela no patamar X, certo? Se a Selic subir, isso não significa que a tua dívida vai subir. Certo? Então, isso tem um lado caro, mas um lado positivo que diminui o risco do processo. Né? E em relação ao câmbio, mesma coisa, certo? Você diminui a exposição a câmbio dessa dívida, mesmo que nesse momento o câmbio está valorizando, que talvez tivesse sido até positivo, uma dívida muito, muito cambial. Mas você está tirando o risco, certo? Quando a desvalorização do câmbio for acontecer em 2008, né, você não tem praticamente dívida cambial, então não tem nenhum efeito sobre a tua dívida, diferente do que aconteceu no segundo mandato do Fernando Henrique. Tá? Então, essa é uma mudança importante no perfil da dívida. Né? Do ponto de vista dos gastos públicos, tá certo? E da geração de superávites, você percebe que há um certo aumentozinho na geração de superávit por alguns momentos, principalmente em 2005, certo? Mas há, no fundo, uma manutenção da taxa de superávit primário na ordem aí de 3,75%, 4% do PIB. E o déficit nominal ele tem uma queda relativamente lenta, certo? Quer dizer, ele está acompanhando, no fundo, as taxas de juros que estão caindo e subindo, certo? Mas estão, grosso modo, caindo, né? O que faz com que os juros pagos pelo governo vai, principalmente a partir de 2005, lentamente caindo. Certo?
Então, do lado das contas, certo? Quer dizer, eu tenho uma manutenção do superávit primário e uma lenta queda da taxa de juros que faz com que haja uma diminuição do déficit nominal no Brasil no período. Então, é um lado, de certa forma, positivo, certo? Porque senão a expectativa é de reverter o déficit, etc. Né? Desculpa, reverter o superávit. Né? Você vê que você vai reverter o superávit só na crise. Certo? Em 2008, você vai fazer uma política fiscal de enfrentamento da contração econômica. Em termos aí de arrecadação, gastos, essas coisas, o que acontece? Você vê por essas linhas que não há a inclinação da linha azul e da linha vermelha, até da linha amarela, ela não muda radicalmente. Certo? Quer dizer, no fundo, o que eu estou dizendo aqui é que o governo Lula mantém a taxa de crescimento da arrecadação. Né? Mantém a taxa de crescimento da arrecadação até pelo menos 2009, quando há uma estabilização, que significa ali o efeito da crise sobre a arrecadação. Né? Então, você tem aí uma manutenção da arrecadação, o governo manteve o que a gente chama de arrecadação induzida por normas, né? Uma arrecadação administrada, porque você aumenta algumas alíquotas, aumenta os impostos, etc. Então, Lula manteve esse aumento de arrecadação. E é interessante dizer, certo, que uma parte é legislado, né, ou seja, são novas normas, novas alíquotas, etc., mas, principalmente a partir de 2005, né, esse aumento da arrecadação ele não é legislado. É um aumento de arrecadação que acontece porque há um crescimento econômico e, portanto, um crescimento da arrecadação também, e há uma atuação cada vez mais forte e sistemática da Secretaria da Receita Federal, no controle das arrecadações, etc. Então, manutenção do processo de ampliação da receita no ritmo que já vinha acontecendo. E os gastos, né, a gente vê que os gastos de custeio e de previdência estão subindo nesse período, são azuis e vermelho, né, e continuam subindo. Né. Então, grosso modo, o azul mantém o ritmo de crescimento anterior. Então, continua crescendo a folha de pagamentos do governo ao longo do tempo, né, por ampliação do número de funcionários, tal, alguns aumentos, mas no ritmo compatível com o ritmo anterior, não há uma grande modificação. A mesma coisa em termos de previdência, certo? Os gastos previdenciários são altos e crescentes, e num ritmo parecido. O que muda, certo, é esse OCC, tá certo? Outras despesas de custeio e capital, vocês veem que tem uma espécie de um ponto de quebra, de inflexão na curva, né, que corresponde justo ao início de 2003, 2004, né, ao início de 2004, desculpa, que é quando o primeiro orçamento feito pelo PT começa a aparecer. Certo? E o que a gente tem nesse aumento de gastos em OCCs é basicamente, no primeiro momento, a aceleração dos gastos e dos benefícios sociais, que o Bolsa Família está entrando, e você tem um efeito importante no aumento dos gastos nessas OCCs. Então, tem uma mudança importante aqui, certo? Mais uma mudança importante, que é o aumento das transferências ao setor privado via bolsas, essas coisas. Então, isso do ponto de vista interno. Né? Do ponto de vista interno, a gente tem a manutenção de um quadro positivo que foi criado pelo Fernando Henrique, mantém essas arrecadações, mantém essas coisas, e uma certa melhoria na composição da dívida externa, da dívida interna. Em relação ao passivo externo, certo? Quer dizer, aqui a gente tem uma mudança um pouco mais importante. Certo? Como eu disse, a gente tem um lado muito positivo, que é a balança comercial indo bem, né? Eu tenho elevação no preço das commodities, a economia mundial está crescendo, eu tive a desvalorização do câmbio até o final de 2002, ele foi bater 4%, então estou com um câmbio no início do governo ainda positivo do ponto de vista das exportações, e tem algumas medidas tentando desonerar principalmente os impostos que incidem sobre exportações.
O que faz com que, no primeiro momento, apesar das importações estarem estagnadas, eu tenha um crescimento das exportações que se mantém num ritmo relativamente forte ao longo do governo Lula. Então, você vê aqui, certo? Quer dizer, esse é o período do governo Lula, eu tenho, grosso modo, tanto exportação como importação crescente, né? Mas, se você vê a diferença entre os gráficos, eu tenho um período também de mega superávites comerciais, que vocês conseguem ver aí no gráfico. Né? Depois, durante a crise, a coisa é um pouco diferente, mas a gente vê na próxima aula. Você tem a geração dos mega superávites comerciais que começam a declinar no segundo mandato do governo Fernando Henrique, do governo Lula. Aqui os preços das commodities, você vê que o ponto mais baixo da curva de preço de commodities, ou de termos de troca, né, o preço das commodities dividido pelo preço daquilo que a gente exporta, né, o ponto mais baixo da série é o último ano do governo Fernando Henrique. Certo? E o governo Lula vai ter um leve, relativo aumento do preço das commodities ou das transações, dos termos de troca das transações brasileiras, o que é positivo para as exportações. Então, eu tenho um superávit comercial bastante grande, que é a linha pontilhada, que, como eu disse, ele é o suficiente, num determinado momento, para pagar os juros da dívida, que é o que está em vermelho, né? Mesmo num ambiente onde não entra capital, que é a linha branca, meio azulzinha. Então, esse é o lado positivo, certo? E quando você olha os últimos anos, antes da crise de 2008, certo? Quer dizer, você consegue ver uma forte entrada de capitais se recuperando. O Brasil vai ter o certificado internacional, né, de ser bom pagador ali, certo? Vai ter o waiver do FMI, e os capitais vão voltar a reingressar no Brasil um pouco antes da crise de 2008. Né? Então, tem uma entrada. E esse momento é um momento importante, porque, se você notar, eu tenho ainda uma balança comercial muito positiva, que me gera uma balança de transações correntes positivas e uma balança de capitais também positiva. Então, está entrando muita grana no Brasil hoje. Né? Se você olhar aqui, certo? Quer dizer, esse é o período do governo Lula, certo? Quer dizer, a segunda parte é o momento da crise e a primeira parte é o momento do antes da crise. Certo? Então, esse elemento faz com que a gente tenha essa linha amarela. O que é essa linha amarela? É o acúmulo de reservas. Então, as reservas vão crescer de uma maneira bastante forte, principalmente a partir de 2008. Você tem um crescimento bastante forte das reservas brasileiras. E esse crescimento das reservas faz com que as reservas sejam maior que a dívida externa que o Brasil tem. Então, eu tenho mais dinheiro em caixa do que eu tenho de dívida pública. A dívida pública brasileira, em termos líquidos, assim, descontado as reservas internacionais, ela é negativa, como vocês veem aí na linha mais branquinha. Então, note que a dívida externa, do ponto de vista líquido, é uma dívida negativa. É uma dívida não só que caiu ao longo do tempo, certo? Mas que se tornou uma dívida externa negativa. Então, o conjunto das dívidas, certo, é extremamente positivo no Brasil. O lado perverso dessas commodities, desse balanço comercial positivo, né, que ela também pressiona o câmbio. Pressiona o câmbio para onde? Certo? Quer dizer, pressiona o câmbio normalmente só para baixo. Então, a gente vai enfrentar um ciclo longo de valorização cambial. Porque eu tenho um balanço de pagamentos com grandes saldos comerciais e chega a ter um balanço de pagamentos com grandes saldos comerciais, com grandes saldos na balança de capitais. Né? Então, uma forte entrada de recursos, levando aí uma valorização da taxa de câmbio por um longo período. Certo? Isso tem, de novo, um lado bom, né? Que é o efeito positivo sobre a inflação disso. Isso segura a inflação. Por outro lado, a gente tem o lado ruim, que essa desvalorização de câmbio, essa valorização de câmbio, pode ter efeitos negativos sobre outros setores. Né?
E aqui vai entrar em cena, certo? Quer dizer, a ideia é que com essas taxas de câmbio, a gente começa a fazer importações excessivas, né, principalmente de bens supérfluos, que pode causar problemas no país. Por outro lado, certo, os setores exportadores agora vão ter que conviver com um câmbio valorizado. Né? Então você diminui a gama de exportadores que conseguem enfrentar esse tipo de câmbio e você vai concentrar as suas exportações cada vez mais em produtos, recursos naturais intensivos, que quem tem a vantagem comparativa somos nós. Certo? Então, essa situação do câmbio ela pode ser boa por um lado, mas ela tem alguns efeitos negativos por outro. E um dos efeitos negativos é isso que vocês veem na tabela aqui, certo? Uma diminuição da participação dos produtos mais industrializados, de mais alta tecnologia, no total das exportações brasileiras. Então, o setor industrial diminui nas exportações, e o setor industrial que resta é um setor industrial tecnologicamente mais pobre. Né? E as importações vão acontecer ao inverso. Há um crescimento das importações desses produtos industriais e uma diminuição das importações de produtos não industriais. Né? Então, as exportações vai crescer muito as commodities, os bens não industriais, e vai diminuir as exportações dos setores industriais. E vai aumentar a importação de produtos industrializados. Né? Isso nos leva a uma discussão, que eu não vou fazer aqui hoje, que eu vou fazer semana que vem, ou na outra, sobre a desindustrialização brasileira. E essa tabela que vocês viram aqui é uma das tabelas que é usada para mostrar esse processo de desindustrialização. Então, essas são algumas modificações importantes. Né? A gente está com uma dívida menor, menos exposta, etc. E tem essas outras mudanças importantes e o crescimento econômico vai começar a voltar a aparecer aqui. Né? A gente tem alguns dados aqui também. E esse crescimento ele passa a estar, inclusive, acima ou muito próximo do crescimento internacional, principalmente nesse ano de 2003, 2006, a gente está alinhado, vamos dizer assim, com o crescimento internacional, grosso modo alinhado com o crescimento internacional. Coisa que a gente não estava desde os anos 80. Certo? Então, o crescimento das nossas exportações é compatível com o crescimento do comércio internacional, o que não era antes. Então, por que o Brasil cresce, certo, nesse período? De um lado, porque as exportações crescem. As exportações crescem, elas puxam uma parte do Brasil. Certo? Precisa ver qual é o efeito das exportações, principalmente exportações de commodities, sobre a economia brasileira. Se esse efeito é grande, é pequeno, etc. Vocês podem alegar também que as importações também crescem. Certo? E aí você reduz o saldo da balança comercial, etc. É verdade, certo? Quer dizer, agora, as importações crescendo não necessariamente é um problema. Pode ser um problema se você tem muito mercado consumidor sendo abastecido único e exclusivamente pelas importações, mas ela é interessante também porque você aumenta importações de máquinas e equipamentos. Né? Então, eu tenho as importações, elas têm dois efeitos, um positivo e um negativo, sobre o crescimento interno. Sabe? O positivo é a importação dessas máquinas e o negativo é a concorrência dos produtos, vamos dizer assim, chineses ou asiáticos em relação aos produtos brasileiros. Então, esse crescimento das exportações é um elemento importante no crescimento econômico brasileiro e ele está baseado basicamente num panorama internacional bastante positivo, né, de liquidez grande, taxa de juros baixa, enfim. De uma maneira geral, o cenário externo é bastante propício a esse crescimento econômico e isso vira, inclusive, uma tese sobre o governo Lula. Quando a gente olha a composição interna do crescimento, a gente vai ver
durante a gestão Lula aqui, certo? A gente vai ver que os investimentos ele tem uma certa oscilação, mas eles vão crescer muito no final. E note que o consumo das famílias ela é permanente, está crescendo permanentemente. Certo? Aqui eu estou com taxas de crescimento, né? Então, a partir de 2002, né, de abril aqui de 2002, né, vocês veem a taxa de crescimento do consumo sempre sendo positiva, certo? E dos investimentos também, que é a taxa de crescimento. Então é isso. Então, além do crescimento das exportações, eu tenho os investimentos e o consumo interno, o consumo das famílias. Em relação ao consumo interno das famílias, o que explica isso um pouco? Sabe? Quer dizer, de um lado, eu tenho um dado importante, que é o aumento do salário mínimo. Né? Então, o aumento do salário mínimo normalmente é destacado como um elemento importante a preservação do consumo e o aumento do consumo das famílias brasileiras. E se vocês olharem no gráfico, entre 2003 e 2010, eu não tenho nenhum ano onde o aumento do salário mínimo seja abaixo do IPCA. Além do salário mínimo, eu também tenho um monte de transferências que são feitas, transferências de renda que são feitas, principalmente para a população mais carente, certo? Transferências de Bolsa Família, as aposentadorias rurais, etc. Né? Então, essas transferências, essa valorização do salário mínimo, elas têm, vamos dizer assim, fazem parte desse modelo mais inclusivo no mercado de consumo de uma parte da população brasileira. Né? Então, a parte da população brasileira aumenta o seu consumo, que aumenta a sua renda, certo? Quer dizer, e existe, inclusive, no Brasil, uma mudança no padrão de consumo das famílias brasileiras, com essas famílias mais pobres começando a consumir bens normalmente restritos às famílias mais ricas. Né? Então, eu tenho um aumento da participação relativa de bens como habitação, transporte, saúde, no total dos gastos das famílias brasileiras nesse período. Isso, certo? Quer dizer, de um lado, né, ainda associado a essa questão do consumo das famílias, você tem também, isso tem um impacto em vários setores, inclusive setores até tecnologicamente não tão pouco sofisticados, como celulares, computadores, etc. Né? E eu também tenho um efeito sobre o setor de serviços e sobre a construção civil. Né? Que esse efeito sobre o setor de serviços, sobre a construção civil, certo? Ele tem um impacto interessante, certo? Porque ele é gerador de emprego. Né? A construção civil é um grande gerador de emprego. Então, ele tem um efeito bastante grande, vamos dizer assim, desse crescimento da demanda sobre o crescimento do emprego. Isso causa, de novo, um círculo virtuoso. Certo? O problema desse tipo de crescimento, certo, é que os bens, como a gente viu, mais sofisticados eletronicamente, que são objeto de consumo para a população, normalmente esses bens são importados. Né? Tem alguma produção nacional, mas eu tenho uma forte concorrência externa. Então, os bens tecnologicamente mais sofisticados, eles estão nessa pauta de aumento de consumo, mas não necessariamente tudo isso é ganho dentro do Brasil. Uma parte disso é ganho na forma de importações. Então, esse efeito positivo é gerado lá fora. E os principais setores que eu tenho aqui, certo? O setor de serviços, construção civil, uma parte de uma indústria mais simples, certo? Tem normalmente um efeito grande, certo? Quer dizer, do ponto de vista de emprego, de formalização do emprego, mas do ponto de vista de avanço tecnológico, de grande produtividade, de inovação, esses ganhos são bem menores já. Então, quando a gente olha esses dados de crescimento, certo? Principalmente de consumo das famílias, eles são marcantes aqui. E aqui, então, uns dados interessantes comparando o governo Lula com o governo Fernando Henrique. Você nota, certo, que o governo Lula, que é de 2004, 2008, certo, ele tem um aumento da taxa de crescimento da produção, né?
e tem um aumento das horas pagas, né? Enquanto que no governo Fernando Henrique havia uma queda. Né? E esse aumento das horas pagas significa aumento do número de empregos, né? Aumento do número de horas que você paga aos trabalhadores. Né? Agora, quando você olha para o lado da produtividade, é uma queda da produtividade, né? Dos ganhos de produtividade. Então, isso mostra muito uma característica desse crescimento econômico. Ele se faz em setores que são importantes geradoras de emprego. Certo? Quer dizer, então, a taxa de desemprego dessa economia, que é essa linha vermelha, ela começa a cair e cair significativamente. Aqui você tem a taxa de desemprego calculada pela PME da PGE, e você vê essas bolinhas aí, são a sazonalidade do emprego no Brasil, da taxa de essa sazonalidade da taxa de desemprego. Então, vocês veem uma queda aí das taxas de desemprego, e aqui a formalização, o que está em rosa é emprego com carteira, o que está em azul é emprego sem carteira. Né? Você vê também o aumento da formalização da economia brasileira nesse período. Então, essa é um pouco a característica. Né? Você tem um crescimento que é relativamente inclusivo, certo? Mas que não está muito ligado aos setores inovadores, a grande competitividade, nem a grande produtividade muito forte. Né? E quando a gente tem, vamos dizer assim, um crescimento econômico, certo? Onde o salário mínimo provavelmente cresce mais do que os dados de produtividade, né? A teoria normalmente diz que isso deve reverter em algum momento, certo? As taxas de desemprego, etc. Né? Durante o governo Lula, isso não aconteceu, certo? Talvez em função dessa mudança no padrão de consumo, certo? Internamente aumentou, né? As pessoas mais pobres que passam a consumir vão consumir bens sofisticadamente, mais sofisticados, né? Ou seja, tem um efeito de aumento de bens sofisticados aqui dentro, apesar de não ter esse aumento do ponto de vista das exportações, etc. Então, tem aí uma discussão sobre o estilo de crescimento, é um crescimento de um consumo de massas, de ampliação da inclusão dessas pessoas, né? Mas ele vai sofrer uma crítica, certo, em relação a essa questão do não aumento da produtividade num ritmo mais consistente. Né? Isso pode, para muita gente, isso deve causar problemas, certo? Nessa economia, e, de alguma maneira, esses problemas, para muita gente, vão aparecer lá na frente, já no governo Dilma. O governo Lula não pega tanto isso, certo? Quer dizer, mas isso pode acontecer. Um outro aspecto importante do crescimento, como eu disse, é o mercado de crédito. Né? Então, aqui a gente tem a expansão dos empréstimos nesse período. Né? A gente tem os empréstimos como recursos livres, como recursos direcionados, ambos crescendo bastante nesse período. Então, a gente pode dizer que a gente tem, nesse período, chamado aprofundamento creditício de novo, principalmente com as famílias mais pobres alcançando, ampliando o seu acesso a crédito, que se tornou mais fácil de ser alcançado pelas famílias mais pobres. Né? Um elemento importante são os empréstimos diretos feitos pelo governo, pelos bancos privados, mas um elemento importante dessa rúbrica empréstimos diretos, certo? Então, os chamados consignados, certo? Que não foram criados pelo Lula, certo? Mas que o Lula fez algumas legislações que fortaleceram a questão aí do crédito consignado, e do crédito livre, de uma maneira geral, com aquelas leis de falência, etc. Então, há um crescimento aí da expansão dos empréstimos, e, em particular, dos empréstimos consignados. Havia toda uma discussão sobre o comprometimento que isso pode causar nas pessoas. Né? Ou seja, você aumenta o seu endividamento, você gasta no curto prazo, mas no longo prazo você tem que pagar os juros. Né? Então, isso pode ser um problema, certo? Quer dizer, lá na frente eu posso diminuir o meu ritmo de crescimento de compras porque eu tenho um comprometimento muito grande das minhas rendas com pagamentos de juros, etc. Né? Bom,
Aqui, então, o crescimento do Brasil, já exportações, o consumo interno, basicamente pelo mercado de trabalho, salários, pela renda básica, né, transferências de renda, aposentadorias, a política de renda, né, de bolsa, família, etc. E o mercado de trabalho que está mais pujante, aumento de salário mínimos, etc. Além disso, eu tenho a questão aqui também no consumo interno do crédito como um elemento importante. E em relação aos investimentos, eles vão acontecer mais no final desse período, já próximo à crise de 2008. E aqui eu também tenho dois efeitos. De um lado, o cenário creditício, né, que também é importante, principalmente para a área de construção civil, sabe? Mas para equipar os imóveis novos, eu preciso de bens, certo? Então, isso tem um efeito importante também. Ou seja, mesmo com taxas de juros ainda relativamente altas, há uma certa retomada dos investimentos antes da crise de 2008, em parte causadas pela ampliação do volume de crédito, pela maior facilidade de conseguir esse crédito. E, por outro lado, eu tenho o PAC, né, do segundo mandato do governo Lula, um programa de aceleração de crescimento, que demora a crescer, ele fica meio empacado, né, mas você acaba tendo um bloco de investimentos de relativa importância, né, e teve muitos desses investimentos que tiveram um esquema de complementariedade, ou seja, o governo faz União, etc., vocês administram outros créditos, tá certo? Então, você tem aí o crédito como um elemento importante. Então, de novo, essa questão do crédito, a questão da inadimplência passa normalmente a ser uma pergunta, né? Então, o comprometimento da renda das famílias com esses recursos, vamos dizer assim, com esse pagamento de juros, etc., ele vai crescer, vai ser relativamente importante, mas aparentemente ele é mais um problema quando a economia está em crise, tá certo? Por conta, vamos dizer assim, a perda do emprego, a perda da renda, tá certo? Fez com que as pessoas parassem de consumir e tentassem limpar as suas dívidas, tá certo? Então, o fato de eu ter uma dívida na fase de ascensão, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma perspectiva de renda no futuro, isso não chega a inibir muito um aumento do consumo. Mas quando eu tenho um cenário diferente, no primeiro momento, além, se eu tenho um emprego, eu não tenho muita certeza que eu vou tê-lo no futuro, o que as famílias vão fazer é limpar o passivo, certo? Quer dizer, então, quando a economia começa a entrar em crise, quando o desemprego começa a aparecer, esse endividamento passado, ele acelera a crise, no fundo, né? Porque ele diminui o consumo, ele faz com que as pessoas tentem enfrentar esse pagamento, certo? Então, tem aí um debate sobre esse tipo de coisa. Então, no final, eu tenho, né, os investimentos, certo? Que vêm, de um lado, atender uma parte desse aumento de consumo, que são investimentos em setores como bens de consumo duráveis, etc., né? E esses investimentos também em infraestrutura, advindos do PAC, né? Junto com os investimentos imobiliários que a gente tem, compõe o perfil principal de investimentos nesse período, né? Esses investimentos são expressivos, principalmente nos últimos 2 anos, mas, dado a participação do consumo no PIB brasileiro, que é alto, né? Mais de 70%, o efeito do crescimento, mesmo que menor, do consumo das famílias no PIB, é um crescimento importante, certo? Apesar de, quando você olhar o crescimento real dos diferentes componentes, o investimento é o que mais cresce, né? O crescimento do PIB em grande parte impactado pelo crescimento do consumo, dado o tamanho do consumo no PIB. Então, esses são os dados aqui. Vocês notem que esse gráfico é com taxa de crescimento, né? Você olha que eles estão sempre acima do zero, do certo? Ou seja, eu tenho taxas de crescimento sempre positivas do ponto de vista do consumo durante
o governo Lula, mesmo na crise de 2008, 2009. Né? E esse crescimento econômico, né, para a gente já ir encerrando, ele, no final desse período do governo Lula, ele já começa a ter alguns problemas, a causar alguns problemas. Né? Então, você vê como a gente começa a perceber algumas questões aí, de novo, dos esquecimentos meio voo de galinha. O primeiro elemento que aparece, vamos dizer assim, no Brasil é uma volta do processo inflacionário. Né? Então, tanto olhando pelos IPCs quanto pelos IGPs, certo? Você vê que o fundo da taxa de inflação é 2006. A partir de 2006, elas começam a voltar a crescer. Né? Então, algumas pessoas dizem que, nesse momento, do ponto de vista inflacionário, eu volto a ter um choque de demanda, que é esse crescimento econômico que a gente está tendo aqui. Então, um pouco antes da crise de 2008, certo? O Brasil já enfrenta um choque de demanda e já tem uma aceleração da inflação por conta desse choque de demanda, que faz o governo brasileiro, antes da crise de 2008, 2009, acelerar, voltar a fazer um certo crescimento das taxas de juros. Então, essas juros que vinham caindo, bonitinhas, né, voltam a subir em função desse efeito inflacionário do crescimento, que exige um certo freio nesse crescimento, para a gente não ter a volta do processo inflacionário. E uma outra coisa importante, que eu não toquei muito no assunto ainda hoje, por trás desse crescimento, de certa forma, eu toquei, certo? São esses. Como é muito ligado ao consumo da família, das famílias brasileiras, além das exportações, dos investimentos, né? E, como eu disse, esse consumo das famílias está muito ligado às famílias de baixa renda, certo? Né? O consumo de massas, que a gente está chamando. Né? Então, há uma discussão importante aqui desse período de como se comportou os dados de pobreza e de como se comportaram os dados de distribuição de renda no Brasil. Então, é um período de melhoria da pobreza, né, de diminuição da pobreza, e é um período de aparente melhoria da distribuição de renda. E isso está, de certa forma, no modelo de consumo de massas, certo? Você aumenta o consumo das famílias mais pobres, aumenta o consumo das famílias de menor renda, certo? Isso tem um impacto importante, vamos dizer assim, no crescimento econômico do país. Isso deve indicar um aumento dos investimentos em certos setores, principalmente se você imaginar que o consumo dessas famílias não é um consumo só em bens mais simples, certo? Mas em bens mais sofisticados. Né? Então, são computadores, são geladeiras, são automóveis, são etc. Né? Então, essa melhoria, vamos dizer assim, essa incorporação de uma parte da população no mercado de trabalho e uma parte também importante dessa população no mercado de consumo, a ideia é que isso tenha um efeito sobre investimentos, e esse efeito sobre investimentos gere novos empregos, gere novas rendas, etc. Isso cria um circuito positivo. Né? Essa é a ideia. Né? E, junto com isso, você tem aqui alguns elementos que né, do ponto de vista social, a melhoria da distribuição da renda e a melhoria dos indicadores de pobreza, como a gente está vendo aqui hoje, certo? Mas eu queria tocar nesses indicadores de distribuição de renda e de pobreza na próxima aula. Há uma controvérsia grande sobre a questão, principalmente da distribuição de renda, né, sobre os dados, etc. E eu queria deixar isso para a próxima aula. Né? Só para a gente encerrar aqui a aula de hoje, certo? Quer dizer, né? Então, a ideia é tentar mostrar que há um pequeno crescimento econômico, não muito longo, né, durante o governo Lula, que tem vários aspectos, né? Tem um aspecto das exportações, que a gente nunca pode deixar de ver, tem uma certa retomada dos investimentos, e uma parte dos investimentos em construção civil e infraestrutura, uma parte desses, também um grande crescimento do consumo das famílias nesse período, uma parte do crescimento do consumo das famílias ligado ao processo de inclusão. No modelo de desenvolvimento de consumo de massas, tá certo? Essa estrutura deveria, vamos dizer assim, gerar aí um crescimento dos investimentos, do aumento, e esses investimentos gerar
aumento de emprego, aumento de renda, isso virá de novo aí um ciclo virtuoso. E o que a gente vai ver nas próximas aulas também, além dessa questão de distribuição de renda, que essas coisas aconteceram em parte, né? Mas uma parte não, né? Uma parte desse crescimento da demanda acabou sendo desviado para o exterior, né? Acabou significando importações de bens de consumo, né? Então, uma parte disso virou importação de produto chinês, vamos dizer assim, né? Uma frase talvez mais de brincadeira, certo? Mas, de certa forma, é verdadeira. E a parte dos investimentos, do que significou investimentos no Brasil, não é pouco significativo, existe, mas esses investimentos brasileiros até geraram mais empregos, certo? Mas os dados de aumento de produtividade na economia brasileira, assim como os dados de inovação tecnológica, etc., são pequenos, né? Então, era necessário, nesse modelo, certo, que a gente tivesse impactos nesse crescimento maiores do ponto de vista de aumento de produtividade, de inovação, de desenvolvimento tecnológico, né? E esse momento, e esse crescimento fica aquém, ele está mais voltado para setores que incluem, mas que não geram grande produtividade, que não geram grande inovação tecnológica, são setores tecnologicamente mais atrasados, são setores tecnologicamente mais antigos, onde não tem grandes processos inovadores, ou aonde as inovações não são feitas dentro do Brasil, elas acabam sendo importadas de fora para dentro, ou seja, gerando esses efeitos positivos fora do país, né? Essa é uma das críticas a esse crescimento econômico. Além da ideia de que essa história toda pode ser importante, mas o mais importante mesmo são as exportações, enfim, né? Então, mesmo quando você defende que uma parte desse crescimento se deve à tentativa de um novo modelo de crescimento, mais inclusivo, etc., né? Esse modelo inclusivo ele precisava, para se manter, para não ter uma queda lá na frente, certo? Algumas hipóteses deveriam ser cumpridas, principalmente essa ideia de aumento de produtividade, né? Você também tem que aumentar a produtividade, redistribuir essa produtividade de maneira ainda favorável aos setores mais pobres, etc., mas você teve problema na própria geração dos aumentos de produtividade, quanto mais na redistribuição desses aumentos. A distribuição até que foi positiva, certo? Mas a geração dos aumentos de produtividade e a existência, a geração de empregos mais sofisticados tecnologicamente, etc., que dessem, vamos dizer assim, continuidade a essa dinâmica de crescimento é a parte mais negativa desse crescimento aqui, certo? E ela vai, de alguma maneira, chamar a atenção no período final aí, ou nos períodos posteriores. Então, era isso, certo, na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vê essa questão específica da distribuição da renda, certo? Quer dizer, e nas próximas aulas, a gente continua aqui com a reversão do crescimento durante a crise de 2008, né? Uma certa retomada do crescimento aí no final do governo Lula e no início do governo Dilma, e depois a queda durante o segundo mandato, principalmente do governo Dilma. Era isso um pouco que eu queria passar para vocês hoje. A minha pergunta é se vocês têm dúvidas, se vocês têm questões, se vocês gostariam de fazer alguma colocação. De nada, Vitor. Foi um prazer, certo? Sem perguntas, se está tudo tranquilo, eu agradeço a vocês e deixo vocês irem almoçar cedo hoje, certo? Obrigado a você, Maria. Obrigado a você também, Camila. Valeu, Luca. Até a próxima.